Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Nesse vídeo, exploraremos as maiores estrelas já observadas na imensidão do universo conhecido. Contemplaremos quais são as mais massivas e aquelas de maior volume, e como essas maravilhas celestes se comparam ao nosso modesto Sol. Desvelaremos as incríveis dimensões de gigantes cósmicos como R136A1, Ui Scuti, Stephenson 218 e a atual maior conhecida, WOHG 64. Mas será que essa última realmente detém o trono de maior estrela? Suas estimativas variam drasticamente, como se a própria natureza desse um passo atrás diante da imensidão dessas criaturas. Permaneçam conosco até o final para descobrir qual é a maior estrela do universo, segundo as mais recentes mensurações. Em uma noite límpida e sem lua, nossos olhos se deparam com um vasto tapete cintilante de miríades de estrelas. Contudo, essa visão celestial é apenas um vislumbre ínfimo do que realmente habita a imensidão cósmica. Ao contemplarmos nossa galáxia, a Via Láctea, através de potentes telescópios, bilhões a mais de astros serão desvelados. De fato, estima-se que nossa galáxia abrigue entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E se lançarmos nosso olhar ainda mais além, para as galáxias vizinhas e o infinito que as circunda, depararemos-nos com um número incalculável dessas maravilhas celestes. A estrela mais próxima de nós, o Sol, parece um gigante imponente, o maior corpo celeste de nosso sistema solar, cujo nascer e pôr presenciamos diariamente. E embora eclipse a maioria das coisas que a circundam, na verdade, nosso Sol é apenas de tamanho mediano. O universo abriga estrelas muito maiores que não são somente um pouco maiores, elas são estupenadamente mais volumosas. Então, qual é o tamanho da maior estrela que observamos até agora? Qual é o tamanho teórico máximo que as estrelas podem atingir? E o que aconteceu com Ui Scuti? Seu like e comentário são extremamente importantes para nós. Eles ajudam o algoritmo a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, o que é essencial para o crescimento do nosso canal, especialmente agora que estamos no início. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja apenas um simples oi. Sua participação faz toda a diferença. Quando se trata das maiores estrelas no universo conhecido, depende se estamos falando de massa ou volume total. Massa pode ser pensada como a quantidade de matéria que uma estrela contém, enquanto volume é o espaço que ela ocupa. As estrelas mais massivas tendem a ser bastante insignificantes quando se trata de tamanho real, e as estrelas mais volumosas muitas vezes contêm muito menos matéria, considerando seu tamanho físico. À medida que as estrelas envelhecem, elas tendem a perder sua massa. Isso é algo que está acontecendo com o Sol à medida que envelhece, até que eventualmente, em uma estimativa de 5 bilhões de anos a partir de agora, depois de esgotar todo o seu combustível nuclear, ele evoluirá para uma gigante vermelha inchada, engolindo as órbitas de Mercúrio, Vênus e possivelmente até mesmo a Terra. E embora esse processo torne nosso Sol enorme, existem estrelas por aí que são muito maiores. Antes de contemplarmos aquela que detém o maior tamanho físico real, lancemos nosso olhar sobre a estrela de maior massa atualmente conhecida, denominada R136A1. Esse astro possui uma massa estimada em 226 vezes a do Sol, 226 massas solares inteiras, comprimidas em um único corpo celeste. Como essa estrela alcançou tamanha massa, é um mistério ainda não totalmente desvendado, mas pode ser o resultado da fusão de dois astros. Modelos científicos sugerem que R136A1 possui apenas 7 milhões e meio de anos de idade, tornando-a extremamente jovem quando comparada à idade de 4 bilhões e 600 milhões de anos do nosso Sol, e que ela também está perdendo massa rapidamente desde seu nascimento, com modelos indicando que já perdeu 20 massas solares devido a quão ativa é. Acredita-se que ela inevitavelmente terminará sua vida de maneira catastrófica, muito provavelmente uma supernova que deixará um buraco negro para trás. Mas embora R136A1 seja extremamente massiva, ela não está nem perto de ser a maior em tamanho físico, com um raio estimado em 37,5 vezes o do Sol. Ela nem se aproxima. Se você digitar no Google qual é a maior estrela do universo, receberá páginas de sites dizendo que é Ui Scuti, uma supergigante vermelha que há alguns anos era considerada a maior estrela em tamanho físico já observada. Ela foi originalmente medida como sendo cerca de 1.700 vezes o tamanho do Sol. No entanto, descobriu-se que a distância de Ui Scuti da Terra havia sido medida incorretamente, alterando significativamente seu raio estimado para 775 vezes o tamanho do Sol, tirando-a definitivamente daquele topo. Essa nova medida, na verdade, coloca Ui Scuti mais próxima em tamanho de estrelas populares como Betelgeuse ou Antares, ainda incrivelmente enorme, mas nem de perto a maior. Na verdade, atualmente ela nem entra no top 80. E quanto a outra estrela que também foi considerada a maior há apenas alguns anos, chamada Stephenson 218, uma possível hipergigante vermelha,
Ela foi estimada como tão grande que, se fosse colocada em nosso sistema solar, engolfaria a órbita de Saturno. E se você pudesse viajar ao redor dela à velocidade da luz, levaria quase 9 horas para completar uma volta. Em comparação, fazer a mesma viagem ao redor do Sol levaria apenas 14,5 segundos. Algumas estimativas colocam Stephenson 218 como sendo 2.150 vezes o raio do Sol, mas de acordo com a teoria da evolução estelar, isso pode ser problemático porque também pode haver um limite teórico para o quão grandes as estrelas podem aparentemente crescer. De acordo com a teoria, o limite que uma estrela pode crescer é de cerca de 1.500 vezes o raio do Sol. Isso poderia significar que Stephenson 218 foi superestimada, possivelmente devido à sua distância da Terra ser incerta em até 50%, o que, como o Scuti, alteraria significativamente seu tamanho estimado. Mas, novamente, pelo que pude encontrar, não há uma equação definitiva que determine o quão grande uma estrela pode crescer, pois depende não apenas da massa, mas também da composição, história evolutiva e força de seu vento estelar. Para potenciais gigantes como Stephenson 218, a atmosfera externa pode, em teoria, continuar se expandindo e crescendo essencialmente sem limite. No entanto, em algum ponto, o gás difuso de suas camadas externas se funde com o meio interestelar e não pode mais ser considerado como a superfície estelar. Então, quando se trata de medir o tamanho de uma estrela gigantesca, acaba não sendo uma tarefa fácil. Esses objetos são, é claro, extremamente grandes, milhares a milhões de vezes o volume do Sol, estão extremamente distantes e são extremamente luminosos. E como mencionei, eles também tendem a ter atmosferas e fotosfera muito extensas, que estão sempre mudando e muitas vezes envoltas em enormes nuvens de poeira, tornando seu tamanho real muito difícil de descobrir. Não obstante, os astrônomos tentam isso usando uma variedade de diferentes fatores, como a distância e o ambiente ao redor de uma estrela. Ao descobrir essas medições, entre outras coisas, eles podem mais ou menos obter estimativas que se enquadram dentro de uma área menor ou maior de confiança. Então, com base em nossas melhores medições, qual é a atual maior estrela no universo conhecido? Bem, de acordo com a lista das maiores estrelas conhecidas, esse título é atualmente detido por uma supergigante vermelha chamada WO-G64, uma estrela localizada a cerca de 160 mil anos-luz de distância em uma galáxia satélite vizinha chamada Grande Nuvem de Magalhães. O G64 tem um raio estimado de 1.540 vezes o do Sol, o que significa que se ela tomasse o lugar do Sol em nosso sistema solar, engolfaria as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até mesmo Júpiter. Esse raio medido também se encaixa bem com aquele limite teórico de crescimento e é consistente com muitas outras supergigantes vermelhas, grandes encontradas em outros lugares. WOG64 provavelmente está nos estágios finais de sua evolução estelar. Esses tipos de estrelas esgotaram seu combustível nuclear, levando à expansão de suas camadas externas, transformando-as em verdadeiras gigantes cósmicas. A enorme estrela também está envolta em uma nuvem de poeira em forma de touro com cerca de 1 ano-luz de diâmetro, que consiste em material que ela expeliu. Incrivelmente, estima-se que se todo o material na nuvem de touro fosse coletado, seria o suficiente para fazer 9 vezes todo o nosso sistema solar. Então, finalmente resolvemos? WOG64 é a maior estrela no universo conhecido? Bem, provavelmente não, porque houve outros estudos que também mediram esse behemoth e obtiveram uma medida completamente diferente. Embora uma fonte tenha colocado em 2.575 vezes o raio do Sol, tornando-a muito maior do que até mesmo o tamanho possivelmente superestimado de Stephenson 218. Se isso estiver correto, então ela facilmente engolfaria a órbita de Saturno, e se você pudesse mais uma vez viajar ao seu redor à velocidade da luz, levaria quase 10 horas e meia para completar um loop. Em comparação, a luz do Sol leva apenas 4 horas para chegar a Plutão. Então, embora esteja claro que o universo está cheio de algumas estrelas verdadeiramente enormes, em diferentes estágios de sua evolução, até que possamos reunir medições mais precisas, qual é a maior de todas não está claro. No entanto, com os constantes avanços nas técnicas e tecnologias observacionais, os astrônomos serão capazes de refinar suas medições e assim entender muito melhor esses behemoths cósmicos. WOG64 pode muito bem ser a maior estrela já observada no universo conhecido, mas algo me diz que esse posto mais alto mudará novamente. Vamos ser honestos, meus caros amigos. Por mais avançada que esteja nossa compreensão do cosmos, o tamanho real das maiores estrelas permanece um mistério desconcertante. Distâncias imprecisas, medições conflitantes
e a própria natureza difusa dessas gigantes rubras criam uma teia de incertezas. WOG 64 pode muito bem ser a maior até agora, com seu raio estimado entre 1542.500 e 75 vezes maior que o Sol. Ou talvez Stephenson 218 assuma esse trono, com dimensões tão vastas que levaríamos quase 10 horas viajando à velocidade da luz para circundá-la. Mas será que estamos sendo ingênuos ao acreditar que conhecemos os verdadeiros limites do crescimento estelar? A natureza pode estar rindo das nossas teorias nesse exato momento, moldando monstros cósmicos além da nossa mais ousada imaginação. Deixem nos comentários qual seria o tamanho máximo possível para uma estrela segundo suas próprias especulações. A melhor resposta ganhará uma inscrição vitalícia no canal.